Olá, pessoal! Bem-vindos a essa nossa preparação para líderes de GCU. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no livro de Zacarias para tirar algumas lições muito, mas muito poderosas sobre visão, sobre os obstáculos que aparecem no caminho e, claro, sobre o propósito de Deus para a sua igreja. A ideia é que isso aqui seja uma ferramenta para a gente estudar a carta pastoral, sabe? Entendendo como a história do povo de Israel lá na volta do exílio reflete os nossos desafios e a nossa missão hoje. Para a gente organizar bem o nosso estudo, vamos seguir essa estrutura aqui, ok? A gente começa com a visão inspiradora que Deus deu, depois a gente passa por aquele obstáculo gigante que paralisou o povo, analisa as 3 dificuldades que eles enfrentaram, vê a resposta surpreendente de Deus e no final a gente amarra tudo isso na nossa missão hoje. Então, vamos lá! Todo grande movimento de Deus, sem exceção, começa com uma visão muito clara de onde se quer chegar. Para aquele povo que estava voltando do exílio, Deus não deu só uma lista de tarefas. Não. Ele pintou um quadro do futuro glorioso que esperava por eles. E olha só, este é o ponto alto da visão. O objetivo final não era só levantar um templo de pedra. Era se tornar uma comunidade onde a presença de Deus fosse tão real, tão palpável, que gente de todas as nações seria atraída e diria: "Nós queremos ir com vocês, porque a gente ouviu dizer que Deus está aí." Essa é a visão de um GCU que se multiplica de verdade. E essa visão toda se traduzia em cenas do dia a dia. Deus prometeu uma cidade, Jerusalém, totalmente restaurada. Um lugar de paz e segurança tão completas que os idosos podiam ficar tranquilos nas praças e as crianças podiam brincar nas ruas sem medo algum. É uma imagem de vida, de shalom, de prosperidade que passa de geração em geração. É isso que Deus sonha para a nossa comunidade. Agora chegamos num ponto crucial. Mesmo com essa visão incrível nas mãos, alguma coisa deu muito, mas muito errado. A reconstrução do templo, que era o coração dessa visão, simplesmente parou. E não foi por um aninho ou 2, foram mais de 2 décadas. Essa linha do tempo aqui, ela é muito reveladora. Pensa comigo, em 539 a.C., a obra começa. Com autorização, com recursos, tudo certo. Mas ela só vai ser concluída em 516. São 23 anos de paralisação. A pergunta que fica no ar é: por quê? O que tem o poder de paralisar a obra de Deus por tanto tempo? Bom, a resposta está em 3 dificuldades principais. E o mais impressionante é que essas barreiras de séculos e séculos atrás são exatamente as mesmas que os líderes de GCU enfrentam hoje. É um espelho. A primeira dificuldade foi imediata, foi agressiva, oposição externa. Foi só eles colocarem a mão na massa que o inimigo se levantou para tentar parar tudo. O livro de Esdras registra isso de um jeito muito claro. A oposição não foi algo passivo, não. Eles usaram táticas de desânimo, de medo, subornaram gente, criaram barreiras para frustrar os planos de Deus. A intenção era uma só: paralisar o povo e matar aquela visão logo no começo. A aplicação para nós hoje é direta. Quando um GCU decide avançar, decide multiplicar, a oposição espiritual vai se manifestar. Ela veio para desanimar, para frustrar. O papel da liderança não é se surpreender com isso, mas sim perseverar, com a certeza de que estamos bem no centro da vontade de Deus. A segunda dificuldade foi interna. Com a obra parada por causa da oposição, o foco do povo se desviou. Sabe, eles pararam de olhar para a casa de Deus e começaram a cuidar só das suas próprias casas. O profeta Ageu, que viveu na mesma época de Zacarias, confronta o povo com uma realidade bem dura. Ele descreve a vida deles assim: "Vocês trabalham muito, mas não sentem satisfação. É como colocar o salário num bolso furado." E por quê? Porque a prioridade virou o conforto pessoal em detrimento da casa do Senhor. Fica aqui um alerta para a gente. O perigo de se ocupar tanto com as urgências da vida a ponto de esquecer daquilo que é eterno, de Deus. Existe um princípio poderoso aqui. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. O desafio é não buscar só a bênção, mas principalmente aquele que nos abençoa. E essa aqui talvez seja a dificuldade mais sutil e, por isso mesmo, a mais perigosa. Não era uma posição de fora, nenhum egoísmo declarado. Era a religiosidade, a prática de rituais sem coração, um tradicionalismo que tinha perdido todo o seu propósito. Essa pergunta que eles fazem para o profeta Zacarias revela tudo. Pensa só, eles estavam de volta à terra, a reconstrução estava ali, acontecendo, mas a preocupação deles era se deviam continuar com o jejum que lembrava a destruição do templo.
Eles estavam mais apegados ao luto do passado do que à celebração da nova obra de Deus no presente. Para a gente entender melhor, durante o exílio, eles criaram 4 jejuns anuais. Cada um lembrava uma tragédia nacional: o começo do cerco, a queda dos muros, a queima do templo e o assassinato do governador. Eram memoriais de dor, de perda, e o povo se apegou a isso. Existe uma diferença aqui que é crucial. Alguém disse uma vez que tradição é a fé viva dos que já morreram. É a gente honrar a herança de fé que recebemos. Agora, o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. É fazer as coisas só por costume, sem vida, sem amor. O povo estava preso nisso, no tradicionalismo. Então, como é que Deus responde a um povo que está paralisado pela oposição, pelo egoísmo e pela religiosidade? Ele não vem com mais leis, mais regras. Ele responde com uma graça que vira o jogo, que transforma a história deles. A resposta de Deus é simplesmente impressionante. Ele diz: sabe aqueles jejuns para lembrar da dor? Acabaram. De agora em diante eles vão se tornar dias de festa, de alegria, de celebração. Pensa que incrível. Deus não apenas perdoou a paralisação deles, ele redimiu a memória de dor e a transformou em motivo de festa. Que Deus maravilhoso! E tudo isso nos traz até aqui, a aplicação final. Com base nisso tudo, qual é a nossa missão, como líderes de GCU? Como é que essa visão se manifesta hoje na prática? Os pontos-chave, então, são estes. Primeiro, abraçar a visão de crescimento e acolhimento. Segundo, estar preparado para a oposição e perseverar. Terceiro, manter o foco no reino e não nos interesses pessoais. Quarto, agir por amor e não por um tradicionalismo vazio. E por fim, o mais importante, ser uma comunidade que atrai as pessoas pela presença de Deus que se manifesta ali. E assim a gente encerra com este grande desafio. A visão de Zacarias termina com pessoas de fora olhando e dizendo: deixa a gente ir com vocês, porque nós ouvimos que Deus está no meio de vocês. Que essa seja a realidade em cada GCE. Que a nossa paixão, o nosso acolhimento e, acima de tudo, a presença de Deus na nossa comunidade sejam o nosso maior testemunho.